Nós vamos passar agora à última palestra deste primeiro dia do 7º FAS, com o tema A Sociedade a partir do Capitalismo Consciente. Nós convidamos ao palco para esta palestra o professor Thomas Eckschmidt. Thomas Eckschmidt é engenheiro pela Universidade de São Paulo, com MBA executivo em Finanças pela BSP e seminário de negócios em Harvard. Trabalhou no mundo corporativo em 20 países e depois se lançou como empreendedor com 10 prêmios recebidos, 4 patentes depositadas e 6 livros publicados. É cofundador do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, ajudou a criar o capitalismo consciente em mais 3 países e leciona capitalismo consciente na FGV e no IBGC. Com a palavra, então, para a sua apresentação, o professor Thomas Eckschmidt. Obrigado. Boa noite. Vou tentar ser rápido, firme, forte. A gente falou muito de consciência e a gente começa a falar de capitalismo com consciência. Será que dá para fazer isso, né? Acho que o bacana do capitalismo é que ele permitiu a gente juntar os talentos dos indivíduos e atender às necessidades da sociedade. Dali surgiu uma forma de gerar valor. Claro, de algumas vezes, quando a gente olha o capitalismo, a gente percebe que ele é fundamentalmente ético, porque ele não obriga ninguém a comprar de ninguém e não obriga ninguém a vender para ninguém. Então, esse modelo, em princípio, ele é fundamentalmente ético. O que acontece? Né? Acho que a gente está com um PDF, não com PowerPoint, né? Não tem o PowerPoint aí? Não? Então vai perder um monte de coisa, porque tem muita tela escondida. Então, deixa. Então, tá, vamos assim mesmo, né? Então, quando a gente olha o que o capitalismo fez nos últimos, praticamente 200 anos, né? Porque antes de 1800, uma pessoa só era dona de tudo e o resto ficava à mercê da riqueza do rei. Então, até mais ou menos 1800, a gente tinha menos de 1 bilhão de habitantes, $500 de renda per capita, uma pobreza absoluta de 95%, então uma igualdade, né, entre as pessoas bastante grande, e uma expectativa de vida de 30 anos. Alguém aqui tem menos de 30? Já tinha passado quase todo mundo, né? Então, o que aconteceu? Em 200 anos... Epa, faltou outra tela. A gente saiu para 7 bilhões de habitantes, PIB per capita de 500 para 7.500, pobreza absoluta de 95 para 15 e expectativa de vida de 30 para 70 anos. É um salto gigantesco em 200 anos, né? Só que esse capitalismo que foi criado a partir dessa, em princípio, forma ética de troca, era mais uma queda de braço. Então, e antes do capitalismo, a única maneira da gente enriquecer, de acumular dinheiro, era pilhagem, escravidão e tirando os recursos dos outros. Passada essa fase, aqui está o nossa nova situação de capitalismo. Então, a gente saiu daquela situação para uma situação dessa, quase onde todo mundo vivia em pobreza absoluta, para um lugar onde, claro, hoje existe uma grande diferença econômica entre a sociedade, mas a gente só percebe isso porque antes não existia diferença nenhuma. Antes era todo mundo pobre, não sabia o que comer, onde ia dormir, e finalmente o capitalismo, a oportunidade da gente usar o nosso talento para atender uma necessidade de gerar valor, permitiu que a sociedade evoluísse daquele estado de pobreza absoluta, né? E esse é o grande desafio. A gente vive num capitalismo hoje de queda de braço. Alguém lembra de um jogo, Banco Imobiliário? Esse é o capitalismo que a gente está jogando. A regra do Banco Imobiliário é ser o único jogador a não ir à falência e acumular o máximo de dinheiro. É um modelo inconsciente, é um modelo destrutivo, um modelo de extração do sistema e um modelo individualista. O que isso fez com a sociedade? A gente
basicamente devastou 70% das florestas, desertificou 30% das terras agriculturáveis, exterminou os grandes mamíferos, 90% dos grandes mamíferos nos últimos 100 anos, e pescou os grandes peixes, 90% dos grandes peixes nos últimos 50 anos. Então, esse capitalismo extrativista, né, focado no indivíduo, tem causado um grande problema na sociedade. Isso gera uma percepção muito negativa das organizações, que é a forma que o ser humano se organiza. As grandes empresas têm uma credibilidade decrescente ao longo dos anos, só perde para os políticos. Até mesmo as organizações religiosas têm problemas hoje de credibilidade, né? Porque a gente não está conseguindo entregar o que se espera de uma organização. Isso tem uma causa dramática também. Dentro da organização, quando a gente compara isso com um barco, a gente tem 30% das pessoas remando, vestindo a camisa, adorando o que fazem. 50% finge que faz alguma coisa. E 20% joga contra, são terroristas internos dentro da organização. Fazem coisas para quebrar, estragar e destruir. Por sorte, existe um grupo que vem crescendo muito. A cada ano tem mais gente. E se a gente juntasse toda essa turma em um país, são 140 milhões de voluntários. O voluntaristão seria o 8º maior país do mundo. Por que as pessoas, então, não estão felizes onde trabalham, não acreditam nas organizações e depois trabalham de graça para se desintoxicar? O que está faltando nessa moeda, nessa troca entre as organizações e as pessoas? Então, aí o nosso voluntaristão, imagina juntar todos os voluntários do mundo, a gente tem o 9º país mais populoso do mundo. O que está errado nesse jogo é que a gente está jogando o banco imobiliário tradicional. Tirar dos outros para enriquecer apenas um. Então, por sorte, a gente está passando por um momento de grande transformação na sociedade. O que é essa transformação? A gente tem acesso a muito mais informação hoje do que a pessoa mais rica 20 anos atrás. A gente está mais conectado, a gente tem um maior nível de educação, de escolaridade que a humanidade já teve. Dá para imaginar isso? Hoje tem mais pessoas com nível superior. Tem faculdades nos Estados Unidos que têm cotas para homens, porque só as mulheres querem estudar. E essa mudança traz um nível de consciência muito maior, diferente. Temos mais aversão à violência, então quando tem protestos ou manifestações e alguém entra protestando e quebrando, as manifestações se dispersam, porque a gente não está para quebrar, a gente está para se manifestar uma opinião contrária a alguma coisa que nos desagrada. A gente tem mais entendimento do certo e errado, a gente percebe mais o impacto da natureza, a sustentabilidade. E, por fim, a gente é muito mais inclusivo do que a gente era antes. Isso tudo, a gente falou da escolaridade, das conexões, a gente, inclusive, é mais inteligente. Como assim mais inteligente? Há 20 anos atrás, a cada 10 anos, o teste de QI é normalizado. Então, vai subindo, aí eles baixam para 100 de novo a média. Se a gente pegar alguém com QI 100 hoje e levar para 1917, essa pessoa estaria entre os 5% mais inteligentes do planeta. E quando a gente mostra para uma criança um aplicativo, um tablet, alguma coisa de tecnologia, a criança é muito mais versátil do que nós mesmos. Isso é evidência da inteligência, como ela avança, e, claro, com isso, o nível de consciência. Essa consciência faz com que surjam milhares de movimentos, desde o primeiro, o tripé da sustentabilidade, o social, o econômico e o ambiental, até modelos de economia circular, de certificações de empresas para o bem, certificação Sistema B, capitalismo criativo, inclusivo e assim por diante. A nossa crença é que o capitalismo consciente é uma abordagem mais sistêmica. Por quê? Ela é baseada em 4 princípios. Propósito, toda empresa tem que ter uma causa, atores, stakeholders, todos têm que perceber valor gerado pelo negócio, liderança, o negócio começa de cima para baixo, se a liderança não assume a necessidade de transformação, não vai acontecer, e por fim a cultura. Aí a gente cria uma empresa consciente.
A partir de uma empresa consciente, criamos um ecossistema consciente, um capitalismo consciente, ou o que vai ser o futuro, onde os negócios serão todos conscientes. Então, o que é esse tal de propósito? Propósito é fácil quando a gente imagina as profissões mais básicas, médico, salvar vidas, advogado, promover a justiça. Claro, as profissões vão se elaborando, o propósito fica um pouquinho mais difícil. Mas, quando a gente fala de empresa, a gente introduz um elemento novo, propósito. A gente tem, tradicionalmente, a gente tem a missão e a visão da empresa. Então, se a gente embaralhar isso um pouco, propósito é a causa, é o impacto que a empresa quer causar. É fácil pensar com relação a uma ONG, a ONG Fundação Mata Atlântica. Por que ela existe? Para reflorestar a Mata Atlântica. A hora que chegar no último metro quadrado, reflorestou aquilo, pode encerrar. Ou expande o propósito para reflorestamento das florestas tropicais. Então, o propósito, qual é a causa? Ou o negócio está aqui para resolver um problema ou para causar um problema. Segundo ponto, a missão é como eu vou resolver esse problema, como eu vou atender a sociedade. E a visão é como o mundo vai ser quando aquele problema deixar de existir. Não como eu vou ser. Muitas empresas têm a visão, seremos a maior do mundo, a melhor do setor. Não. Como é que o mundo vai ser quando a minha proposta de resolver um problema social estiver resolvido? Como o mundo vai ser? O segundo ponto importante é liderança, porque nenhum negócio segue uma direção diferente da direção do líder, tá certo? Então, quando a gente olha qualquer organização, coisas padrões dentro de uma organização é fricção, confusão e baixo desempenho. Só com o líder a gente consegue tirar uma organização desse modus operandi. Então, o líder consciente não é aquele que manda, mas é aquele que inspira. Não é aquele que está ali na hierarquia como a quem ser seguido, mas é aquele que desenvolve a organização para ajudar a organização a crescer. É aquele que está para dar ajuda, é aquele que reconhece o outro e não reconhece o seu valor. O seu valor está no reconhecimento do outro. Essa é a grande mudança, a gente viu algumas conversas aqui, a gente só percebe que a gente só existe por causa do outro. Sem o outro a gente não existe. A gente primeiro acha que é dependente financeiramente do salário, de reconhecimento, até o momento que a gente percebe que a gente é independente, a gente pensa que a gente não depende de ninguém. Até o ponto de reconhecer que a gente só é o que é por causa do outro. É o momento de reconhecer a interdependência. Tá certo? Então, essa nova liderança passa de um equilíbrio entre valores masculinos e femininos. Competitividade com cooperação. Eficiência com participação. Individualidade com coletividade. Resultado financeiro para criação de valor. E egocentrismo para ecocentrismo. O ecossistema é mais importante do que o indivíduo. Tá certo? Isso nos leva para o terceiro pilar do capitalismo consciente, que é a interdependência dos stakeholders, ou dos atores. Se a gente olhar uma cadeia muito simples, básica, linear, meu fornecedor, meu cliente, meu funcionário ali no meio, minha comunidade, aonde vai romper? No elo mais fraco. Seja ele a comunidade, o meio ambiente, o fornecedor, o cliente. Então, se a gente não entender que o negócio não existe para gerar lucro, mas existe para gerar valor para a sociedade e valor para cada um dos atores envolvidos, a gente não vai conseguir resolver esse paradigma. Não estou dizendo que não devemos gerar lucro. O lucro é um dos valores para um dos atores. O investidor põe dinheiro, ele quer dinheiro, ele não quer permuta. O funcionário, ele quer um salário, mas não tem ninguém desempregado aí que vai entregar currículo numa empresa que está em recuperação judicial. Alguém sabe disso? Acabou de fazer um downsizing, está sim de emprego lá. Por que ninguém vai entregar currículo lá? Porque não tem oportunidade, porque não tem desenvolvimento, não tem nada dos outros valores além da troca financeira. O único stakeholder que só quer troca financeira é o investidor ainda. Os outros todos, além da troca financeira, buscam outra coisa. O fornecedor não vai entregar produto numa empresa em recuperação judicial. Não vai ser ninguém entrega lá, eu vou vender para eles. Não sei quando eu vou receber, mas não tenho concorrente.
Não é isso. Por quê? O fornecedor também quer se associar a uma marca forte. Então, quando a gente olha um dos stakeholders mais importantes é a natureza, que a gente sempre esquece, que não reclama, não fala nada. Imagina que se amanhã todos os carros têm o escapamento virado para dentro do carro e as janelas não podem mais abrir. Como é que isso afeta a nossa decisão de comprar um carro? O diesel, de jeito nenhum. Gasolina, nem pensar. Álcool, vou ficar meio doidão dentro do carro, né? Mas também não vai servir. Então, quando a gente pensa em externalidade do nosso negócio, a maior externalidade afeta o meio ambiente. Então, esta é a maneira de a gente olhar se a gente está criando ou destruindo valor para o meio ambiente. O que está ficando para trás do nosso negócio? E o último elemento do capitalismo consciente é a cultura. Peter Drucker já falava que a cultura engole qualquer estratégia. Por que isso? Porque a cultura é o comportamento coletivo de todos aqueles atores em prol da mesma causa. Alguém consegue imaginar uma marca que é tão forte que as pessoas se tatuariam com ela? Difícil, né? De tudo que a gente faz no negócio, tudo é copiável. Promoção, campanha de preço, política de remuneração, tudo dá para copiar. A única coisa que a gente não copia, que o concorrente não copia da gente, é a forma como todos agem em prol daquela causa que a empresa representa. Então, quando a gente pensa numa marca, que marca a gente tatuaria no filho, que o fornecedor tatuaria? E quando a gente pensa nisso, existe uma marca no mundo que as pessoas fazem isso. É uma tribo, é um grupo de pessoas tão assustador que realmente é diferente. Harley Davidson. O fornecedor se tatua, o cliente se tatua, o funcionário se tatua. Até o prospect, ainda não comprei a moto, mas já tem a tatuagem. E todas essas pessoas estão alinhadas com a ideia de liberdade que aquela moto traz. É o estilo de vida. A moto sobe, deve ficar boa, ficar ruim, estraga, vai. Os caras estão firme e forte. E ninguém consegue mudar isso. Uma moto centenária. Então, como é que a gente mede cultura? Isso é outra coisa importante. Existem alguns mecanismos de medição de cultura onde a gente consegue diariamente interagir com os funcionários ou com os stakeholders, de maneira a receber um feedback e saber o que está acontecendo, saber o estado de espírito em relação ao valor que a gente entrega. Da mesma forma que tem o Great Places to Work, que faz uma medição anual, existem mecanismos de medição diários, que é muito mais relevante, que dá mais trabalho, porque você precisa responder diariamente às insatisfações da cultura, né? Então, falamos de capitalismo, falamos de consciência, vamos voltar um pouco para o capitalismo de novo. O que significa isso? Muito bonito, muito bacana, mas será que isso dá dinheiro? Tem uma causa, um negócio que tem causa? Tem um livro que se chama Empresas Humanizadas, não é à toa que se chama Empresas Humanizadas, e o grande diferencial desse livro, que ele foi atrás de empresas que tinham alguma coisa diferente. Como é que a gente mede reputação? Como é que a gente avalia? Como é que a gente cria reputação? Então, foi feita uma pesquisa onde foram identificadas 60 empresas, onde 30 gastavam muito dinheiro para manter a reputação alta. 10% do faturamento, 15% do faturamento. E outras 30 que gastavam 0,5% do faturamento. Nada. Aí você fala, como é que uma empresa que não gasta nenhum dinheiro, tem uma reputação alta e cresce no mercado? Boca a boca. A causa é a cultura do entorno. E essas empresas, por acaso, que tinham muita reputação sem gastar dinheiro, tinham características como compaixão, amor, afeto, alma, alegria, autenticidade, dentro da cultura. E aí, como não podia deixar de ser, a gente tem que comprovar financeiramente que esses negócios dão mais resultado. Então, o que a gente vê aqui? A linha de baixo é o desempenho da Bolsa de Valores em 15 anos. Ali na ponta dá mais ou menos 160%. A segunda linha, que começou forte, depois foi lá mais ou menos na mesma linha, são as 13 empresas
citadas no livro Good to Great, do Jim Collins, que em curto prazo realmente geram um bom resultado, mas no longo prazo está lá em 250%. E as outras duas linhas, uma são empresas humanizadas globais, Japão, Europa, Ásia, né? E a outra, as empresas humanizadas nos Estados Unidos. Já deu para perceber que a diferença daqui de baixo lá para cima é grande, né? 160% para 1.600%. Não é grande, é dramática. Fala que o cara está louco, erra, metade. Se a gente falar de 160% para 800%, é muita coisa. E o mais incrível, alguém lembra o que aconteceu em 2008? Era ano de Copa? Ano de Olimpíada? Ano de crise. Ano de crise no mundo inteiro. E o que acontece com essas empresas que têm causa, que têm valores humanos, que têm outro nível de consciência, que trabalham com geração de valor para o ecossistema como um todo, elas têm um reconhecimento muito maior depois da crise, porque são as empresas que cuidam do seu ecossistema e o ecossistema responde, quando pode, com mais fidelidade, com mais troca, porque elas querem mais. Por que eu vou comprar de quem não cuidou de mim? Né? Então, esse exemplo de resultado financeiro é o que fortalece aqueles que não acreditam em um negócio com consciência, um negócio com impacto, um negócio com causa, um negócio com propósito. Para aqueles que acreditam, não tem pressa, a gente chega lá. Então, hoje, cada vez mais, a gente percebe pequenas empresas dos jovens que estão começando, eles começam com uma outra, com aquela ideia inicial, como é que eu uso o meu talento para atacar, para resolver uma necessidade da sociedade e a partir daí crescer. E no fundo, a maioria dos grandes empresários, eles começaram, não assim, não tem nada para fazer hoje, vou ganhar muito dinheiro, vou abrir um negócio. Tem muito pouco empresário que começou assim. A maioria deles começou com uma inquietação pessoal, buscando o seu talento para resolver o problema do que inquietava ele. A família precisa de cuidado? Ótimo. Como é que eu faço para cuidar? Como é que é o meu talento? Aquele vendedor, a gente acabou a história do vendedor. Qual é o talento dele? Vender, fechar negócio. E por que ele fazia tudo com aquela intensidade? Para resolver a inquietação dele. A minha família precisa de cuidado aos valores humanos, de novo. Atenção. Minha conta bancária precisa ser muito grande. Não. Nada disso, tá certo? É sempre o cuidado, são os valores humanos que fazem com que a nossa inquietação busque a criatividade para criar um negócio e resolver uma situação no mundo. Então, para fechar, para dar uma resumida aqui, eu acho que, para mim, hoje a gente vive num tempo, uma oportunidade, a gente tem a oportunidade de viver a vida mais significativa que um ser humano já teve. Dá para imaginar isso? Com que a gente tem acesso, com o que está acontecendo aí fora, entendendo os nossos talentos, com um novo nível de consciência, e a gente falou isso o tempo todo. Todas as histórias, de alguma forma, trazem para o nível de consciência. E a consciência tem algo de espiritualidade. Seja ela de valores fortes da família, seja ela gerados por valores fortes das nossas crenças. Mas é daí que vem a consciência, da espiritualidade. Tá bom? Queria deixar aberto para perguntas. Não queria me estender muito, senão as pessoas vai todo mundo embora. E, assim, eu tenho uma quantidade de exemplos enormes para trazer, mas eu queria mais passar uma mensagem rápida que o poder do indivíduo para transformar quando o indivíduo se junta talentos para transformar, é muito maior, é exponencial. Então, a cada vez, os prêmios que a gente viu aqui são prêmios fantásticos. Eu estive viajando pelo Brasil semana passada e vi uma escola pública trabalhando empreendedorismo
via Sebrae e cooperativismo via cooperativa de crédito. E a junção dessas duas coisas fez com que os estudantes tivessem interesse em estudar algumas coisas específicas para reconhecer o que faltava no talento deles para continuar a empreender. Agora, a escola que só tinha empreendedorismo, eu tive uma ideia, você faz, individualismo. A hora que você mistura as duas coisas, você aumenta a presença do aluno na escola, diminui a evasão, aumenta o interesse, os pais se interessam, a participação dos pais, inclusive a gente viu uma imigração de alunos de outras escolas para as escolas que tinham esses programas. Então esse é um modelo novo de consciência. Como é que a gente muda o nível de consciência nas escolas para criar esses líderes desde baixo? E não passar a vida inteira fazendo prova sozinho e depois ficar a trabalhar, agora trabalha em equipe. Nunca aprendi a trabalhar em equipe. Só aprendi a fazer prova sozinho. Né? Então, esse é o nosso desafio como empresário, empreendedor, pai, avô, tio. Eu brinco assim, eu tenho uma filha de 14 anos, eu falo para ela, nunca perguntei para ela o que ela quer ser. Porque quando a gente pergunta, o que você quer ser? Advogado. O que você fez? A criança nasce com infinitas possibilidades. Quando você fala, ela quer ser advogada, um dia mágico da vida dela vai determinar se ela é feliz ou infeliz. O dia do vestibular. Na verdade, o dia que sai o resultado do vestibular, né? Se ela não passou, ela vai ser infeliz. Se ela passou, ela vai ser feliz. E se você muda a pergunta para o que você quer mudar no mundo? O que te incomoda? Me incomoda como as pessoas são tratadas no sistema de saúde. Você pode ser médico, você pode ser advogado para fazer uma lei nova, enfermeiro, pode inventar administrador hospitalar, pode inventar equipamento para tratar as pessoas de uma forma melhor. Milhares de coisas. A gente fica com as infinitas possibilidades. A gente tem que se manter com infinitas possibilidades, porque o mundo tem infinitas possibilidades. E a gente tem que identificar, conhecer o nosso talento para usar isso para mudar o que nos incomoda. Tá certo? Muito obrigado. Está aberto, então, para questionamentos. Nós temos as nossas meninas aqui no auditório. Por favor, levantem a mão. Aqui na frente, Renê. Thomas, obrigado pela apresentação, estava bastante esclarecedora. Eu também comungo da opinião de que uma grande crise, na verdade, é uma grande oportunidade de fazer a ruptura daquilo que a gente não acertou, por isso a crise, para aquilo que a gente realmente idealiza, né? Só que essa ruptura, ou essa mudança drástica, ela trabalha exatamente a questão de dor. E a gente não está no momento onde dor foi trabalhado e foi aceito como uma condição, né? Essa ruptura do capitalismo extrativista para o capitalismo consciente ou construtivista de uma nova sociedade, talvez na nova geração, que está agora vivenciando a crise, fique mais claro. Mas eu queria saber de você o que a gente faz com essa crise com as outras gerações. Não todo mundo que tiver mais de 30 ou 35 anos, e aí a gente tem uma população que envelhece hoje até os 100, a gente vai ter que fazer o mindset de fazer toda uma... Eu queria entender com você, se você pudesse falar um pouco mais disso, dessa ruptura com as várias gerações. A dificuldade, né, de mudança de cultura. Eu acho que a maior dificuldade hoje, nessa mudança toda, é a gente deixar de ver emprego e começar a ver trabalho. Porque o talento está associado com trabalho, não com emprego. Né? E cada vez mais, por exemplo, o jovem, quando a gente fala das gerações que vêm, as novas, a geração millennial que quer alguma coisa, no Brasil a gente tem essa definição de gerações é uma definição do hemisfério norte, onde a economia é muito mais consistente e as gerações são muito mais parecidas. Aqui, quando a gente teve o nosso boom, uns anos atrás, muita gente entrou para a classe média. Essa classe média
tinha gente de 18 anos que se comportava como baby boomer. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma televisão, eu quero ter... E tinha gente que estava ali com 18 anos, não quero ter nada, eu quero usar o Uber, eu quero usar Airbnb, eu não quero ter nada, eu quero ter a experiência de usufruir o que está aí. Então, na mesma idade, a gente tem de tudo. A nossa vida no Brasil é muito mais complexa do que a vida no hemisfério norte, onde a sociedade é muito mais padronizada, igual, menos dispersa. Então, na África ainda é pior, na Índia muito mais, porque a geração é só um grupinho bem pequenininho. Aqui somos 200 milhões, 206, lá são mais de 1 bilhão. Então, essa diversidade para a gente quanto antes a gente entender que o objetivo não é aposentadoria, mas o objetivo é uma vida feliz, uma vida saudável, e eu vejo um monte de gente que aposenta, no dia seguinte está doente, porque o trabalho é tudo. Como é que a gente faz essa transição de um trabalho mais intenso para um menos intenso, um trabalho mais forte para um trabalho mais criativo, mais de mentorar outras pessoas? Usar a experiência. Tem jovem achando que sabe tudo e quebra a cabeça, quebra a cara. E não reconhece o valor da experiência. Então, o nosso grande desafio, na verdade, para passar dessa crise, para alinhar essas gerações, é a gente começar a pensar, falar, onde tem trabalho? Como a gente pode trabalhar? O que tem de trabalho? E que o trabalho seja uma coisa que satisfaça. Não que a gente precise todo mundo sair e fazer trabalho voluntário. Como é que o trabalho que a gente faz nos realize tanto quanto um trabalho voluntário? Tá certo? Porque alguém tem que pagar a conta, né? Se todo mundo for fazer trabalho voluntário, ninguém paga a conta. Então, vamos fazer o contrário, vamos trazer o trabalho bom para o remunerado, né? E não o salário, o emprego. Porque quando a gente faz alguma coisa com prazer, minha filha fala, papi, você trabalha o tempo todo. Eu falei, eu não trabalho o tempo todo. Eu faço o que eu gosto. Quando você está no fim de semana, você não faz o que você gosta? Faz. E se toda semana é fim de semana? Não tem escola? Puxa vida. Aí eu faço o que eu gosto. É aí que a gente tem que achar o caminho, né? Qual o talento? E esse é o desafio, porque a consciência implica na gente se conhecer também. Obrigado. Thomas, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite e parabéns pela sua palestra. Adorei. Eu ia te perguntar o seguinte, né? Quando você olha a demografia do Brasil, por exemplo, todo ano, com esse tamanho de população que a gente tem, juventude, nós teríamos que gerar perto de 2,5 milhões de empregos especializados. Esse fluxo já tem passivos, que a gente não consegue gerar esse tipo de emprego, e são empregos tradicionais. Hoje, por exemplo, você vê que se você investir numa empresa de 5ª geração de automação, você investe 2 bi de dólares para gerar 60 empregos. Não é? Então, eu ia perguntar, eu vejo lá na Unicamp, vejo em outros lugares, o jovem, por exemplo, quem ouvirá os propósitos das vozes que clamam assim no deserto, da própria busca, porque, na verdade, você vê gente interessante, que tem aspirações e tal, mas você primeiro tem esse déficit de demografia de acesso a emprego, você tem uma baixíssima preparo da audiência, porque para você conseguir instalar ter audiência ao seu propósito, no passado se pensava que se as fontes de origem de boas universidades e outras te propiciavam um caminho de acesso, hoje não é mais assim. E há uma mudança profunda no cenário de emprego. Então, eu ia te perguntar, como, se o propósito é alguma coisa até transcendente, o objeto, ao próprio sujeito, às vezes, e ao próprio projeto de vida, como você vê que a gente vai resolver essa equação das audiências aos propositores e de quem estaria apostando num país, por exemplo, com 50, se a gente pegar o modelo da ONU, 54 níveis de diferença de escala social.
Então, como é que a gente pode, na sua visão, elevar um nível de consciência, mas uma consciência mais operativa do que consciência numérica, que essas daí a gente tem bastante farta informação no sentido do déficit de possibilidades nas nações em desenvolvimento, que estão fora da história. Desculpa, o Brasil tem um seríssimo problema com essa equação. Queria ouvir a sua percepção sobre isso. Eu acredito muito no poder de transformação da iniciativa privada. Quando a gente fala do Uber é bom ou Uber é ruim, muita gente acha o Uber ótimo, maravilhoso. Se a gente pensar que uma grande parte dos táxis eram licenças alugadas para alguém, onde a metade da receita ficava com um e a metade da receita ficava para o outro que não fazia nada, era só dono da licença, você fala, como é que aquele cara vive com a metade da receita? É uma boa remuneração para aquela pessoa. O Uber falou, desintermediou. Você tem um carro? Venha dirigir. E a quantidade de pessoas desempregadas agradece, porque conseguiram pagar a conta. Uber nasceu de uma inquietação. O cara andando na Europa, numa cidade, um monte de carro parado, um monte de carro andando vazio, com uma pessoa só. Falou, não é possível, eu não consigo um táxi nessa cidade. Eu não sei que horas passa o ônibus. Né? Inquietação. Então, esse tipo de movimento, e as inquietações não são de hoje. Infelizmente, eu vou pegar uma empresa que chama-se Odebrecht. O senhor Norberto Odebrecht, que criou essa empresa, ele escreveu um livro dessa grossura, que estava escrito na capa, Educação pelo Trabalho. Quando ele começou essa empresa, ele reconheceu no nosso país que o trabalho seria uma porta de entrada para grande parte da população que não tinha nem acesso à educação. E a construção civil era uma porta de emprego para uma quantidade gigantesca de pessoas. A maior indústria ainda. Então, é uma tristeza ver, eu sou engenheiro civil, ver uma empresa como essa, que nasce de um propósito tão forte, conseguir se desvirtuar e destruir um país que ela começou a ajudar a criar. É uma tristeza isso. E Deus queira que alguma coisa aconteça, que a outra geração venha e fale, cara, é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que mudar. A construção civil muda o país. Então, da onde vai vir o emprego? Da onde a gente vai começar a quebrar isso? Das iniciativas, da iniciativa privada. O Sicredi mostrou aqui cooperativismo nas escolas. Isso faz uma transformação numa escola, porque a família vem trabalhar, a família se envolve. Os jovens, a diferença do empreendedor, eu tive uma ideia, você faz isso, você faz isso, você faz isso. É individualista ainda, apesar de ter um propósito. A cooperativa, o aluno, nessa idade, ele precisa aprender a trabalhar junto. E a cooperativa, esse modelo cooperativo, dentro de uma escola, para eles se juntarem, olharem o que falta na comunidade, voltar, vamos fazer isso? Não, cada um acha uma coisa. Então, votação, como é que a gente escolhe o melhor projeto, como é que a gente opina, como é que a gente decide em conjunto. Isso transforma a sociedade. Se a gente tivesse mais empresas destinando parte do resultado para esse tipo de ação, a hora que a economia muda, o resultado muda exponencialmente. Então, acho que a saída, para mim, é mais empresas, mais empresários, liderança, isso começa na liderança. Entender que o nosso sucesso como empresário, como empreendedor, como líder, seja de uma organização sem fins lucrativos, com lucro ou governamental, depende de como a gente ajuda o ecossistema. Quanto mais diferença, quanto mais tempo a diferença perdurar, mais a gente vai sofrer o impacto da diferença. Quando a gente tinha 95% de pobreza absoluta, é todo mundo igual. Tinha 10, 15 guri lá que estavam fechadinhos no castelo, ninguém sabia o que acontecia, o resto era tudo pobre, não sabia o que comer, não sabia o que dormir, a maioria não tinha nem sobrenome. Só tinha sobrenome aquele que tinha um talento. O Fernando Pedreiro, o João Marceneiro, senão você não precisava de segundo nome, verdade? Então, a minha crença é, como é que nós, como entidades privadas, iniciativa privada, podemos olhar o que a comunidade precisa e
começar a mudar por aí. Começar a compartilhar valor. Lembra, todo mundo que entra numa transação comercial vai entregar um dinheiro para receber algum serviço ou um produto, tem outras expectativas. Eu, como vendedor, eu quero que o cliente volte muitas vezes. O cliente, como comprador, quer ter uma satisfação com o que comprou. Tá certo? Exemplos fáceis. Tem uma empresa aqui do Santa Catarina, chama Meu Móvel de Madeira. Toda vez que eles vendem um móvel na internet, alguém às vezes tem um móvel em casa. O que eles fizeram? Eles colaram uma etiqueta em cada uma das caixas, dizendo, se você comprou este móvel para trocar por outro, ligue para o Exército da Salvação, ele vem retirar o seu móvel velho, antes que ele estrague, jogue num canto ou quebre, ou jogue no lixo. Aumentou 300% doação de imóveis para o Exército da Salvação. Outra empresa, lavanderia, servicinho mundano. Está escrito na porta da lavanderia, se você vai para uma entrevista de emprego, traz a sua roupa que a gente lava ela de graça. Parece de graça, mas não é. Então, quando a sacolinha entra, em vez da sacolinha branca, é uma sacolinha amarela. Então, o cara que pega a roupa sabe de quem que é. O cara que põe a roupa na máquina de lavar sabe que aquela roupa tem uma história. Então, todo mundo dentro da lavanderia sabe que uma roupa ali tem uma história especial. E quando vai devolver a roupa para o rapaz fazer a entrevista, fala para o rapaz, depois você volta aqui para contar para a gente como foi a entrevista. Fica uma dívida moral. Mesmo que ele não consiga a entrevista, não passe, ele vai ficar meio chateado, mas quando ele conseguir entrar no emprego, ele vai voltar lá. Então, como é que a gente consegue valorizar a vida, valorizar o ser humano? Que é isso que a gente está fazendo aqui. A satisfação não está em eu ser melhor que todo mundo, a satisfação é a gente chegar junto. A gente está junto num lugar melhor. E aí a gente consegue. Isso é espiritualidade, isso é consciência. Inconsciência é você colocar tudo no seu bolso. Muito obrigado pela sua fala. Eu também vou falar devagar para entender. Há pouco disse que o negócio não existe para gerar lucro, que existe para gerar valor. Eu queria que detalhasse um pouco mais isso, desde já digo que concordo, mas à luz de alguns princípios. Um dos quais do bem comum e outro também da própria função do lucro, que é evitar que a empresa quebre, que é de ser distribuído, coisa que nem sempre o valor se consegue fazer, e por outro lado com a esperada independência financeira que muitas pessoas querem e desejam, que é justamente, às vezes, para evitar de ter que trabalhar e de continuar a trabalhar e a produzir. E depois de responder a isto, eu tinha mais outra pergunta, mas faria posteriormente à sua resposta. Eu acho não gerar lucro ou o excedente de riqueza é uma irresponsabilidade social. Então, eu gosto de deixar isso bem claro, porque a partir do momento que a gente não gera esse excedente de riqueza, qualquer tormenta na jornada de uma organização pode estabelecer o fim dessa organização. Então, e por outro lado, é muito importante a gente entender o fluxo do capital dentro de uma organização. Quando um negócio faz uma venda, esse dinheiro entra para a organização, a primeira coisa que é paga é o nosso sócio automático, o governo, os impostos. Depois a gente paga fornecedores, paga salários, paga um bônus da diretoria e, por último, trimestralmente ou anualmente, o investidor recebe um dividendo. Então, o primeiro a colocar dinheiro no negócio foi o investidor. O último a tirar dinheiro do negócio é o investidor. Então, é muito importante a gente entender essa dinâmica para entender o lado de quem quer só dinheiro. Ele foi o primeiro a colocar o dinheiro no negócio. Por outro lado, quando a gente fala de distribuição de riqueza, a gente vê um banco, os 3, 4 grandes, gerarem 13, 14, 15 bilhões de dólares, de reais de resultado financeiro. Esse dinheiro vai para poucos. De que serve? Quando você vê uma cooperativa financeira, uma cooperativa de crédito gerar bilhões de resultado,
esse dinheiro volta direto para a comunidade onde ela está instalada. E acho que, cada vez mais, eu acredito que o modelo de cooperativismo, ou o modelo de onde a concentração da propriedade da entidade, da organização, seja muito mais distribuído do que concentrado, é um modelo que vai perdurar mais tempo. Porque é a única forma de você devolver para a comunidade o verdadeiro valor gerado por esse tipo de negócio. Senão a gente começa a concentrar. A gente tem um exemplo, eu gosto de compartilhar um pouco dos exemplos da história. Os grandes empresários norte-americanos, Rockefeller, Carnegie, eles extraíram tanta riqueza do sistema que 4, 5 gerações posteriores são reconhecidos como grandes filântropos. De tanto dinheiro foi extraído. Eles chegaram a ter exército para matar os funcionários em greve. Essa é uma geração do século passado, no começo do século passado, no começo do século anterior. No Brasil, a gente está atrasado na história. Os nossos grandes empresários são esses que estão deixando suas gerações futuras serem filântropos. Ou ainda acumulando demais. Ou os que tentaram roubar não conseguiram roubar, porque a transparência é maior, a velocidade da economia, a velocidade da sociedade é maior. Agora, você pega uma nova geração, porque a gente olha na história dos outros países, a gente pode ver o que vai acontecer aqui, de uma certa forma ou de outra. Bill Gates, Warren Buffett, eles são a primeira geração de acúmulo excessivo de riqueza. E quando você acumula riqueza demais, você priva a sociedade de acompanhar o desenvolvimento. Então, o que esses perceberam? Nós precisamos devolver em vida. Aí você pega uma geração mais recente, Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, certo ou errado, gosta ou não gosta do Facebook. Esse, antes de completar 30, já está devolvendo para a sociedade. Ele já percebe que ele já tem o suficiente, que não adianta, o negócio dele não vai sobreviver se ele acumular tudo. Se ele quer que o negócio seja centenário, ele vai ter que começar a investir para a sociedade inteira subir, para os 7 bilhões de pessoas puderem ter uma conta no Facebook. Essa é a grande diferença. Essa velocidade de mudança de comportamento, essa é a mudança de consciência. Então, quando a gente olha, infelizmente a gente tem um empresário brasileiro fantástico, né? Tem 30 bilhões de dólares. E aí ele pega 2 milhões de reais e investe na Fundação Estudar. Resultado fantástico. É como se eu tirasse minha carteira agora e caísse em R$2 no chão. Investisse na Fundação Estudar, R$2. 2 milhões em 30 bilhões de dólares. Qual a diferença? O que mais ele precisa acumular? Para que mais ele precisa acumular? Essa é a grande pergunta. Ele é a geração antes do Bill Gates. É a geração de empresário, aquela antiga. Porque as novas gerações têm outro nível de consciência. Não é acumular pelo acumular. Acumular para fazer o quê? Para você se proteger, andar de helicóptero, ficar fechado, ficar numa redoma? O bom da vida é você circular, você andar, você ver o impacto que você tem. Quando você vê o projeto do Sicredi aqui, eles querem andar na comunidade, eles querem que todo mundo reconheça, querem ser ovacionados, não pelo que eles têm, mas pelo que eles fizeram, pelo que eles fazem, pelo que eles promovem. Essa é a verdadeira satisfação, essa é a verdadeira pedra que você deixa de empurrar. Você continua empurrando cada vez mais alto, ela vai cada vez mais longe. Acho que esse é o grande desafio, a gente mostrar que a gente empreende assim. E quando a gente fala de emprego, qual vai ser o emprego? O Brasil é tão diverso. Se a gente conseguir promover empreendedorismo com cooperativismo, ensinar as pessoas a trabalharem juntas, mudar a nossa educação demora 5 anos. Talvez a nossa educação devesse demorar 10 anos, só que com nanodegrees, nanocertificações. Eu aprendi a pintar uma parede, ótimo, saio pintando a parede. Vou aprender a trocar o elétrico. Daqui a 10 anos eu sou engenheiro civil. Mas amanhã eu começo a produzir, gerar riqueza, fazer trocas de valor, melhorar aonde eu estou inserido. Isso em todas as profissões. A gente tem que repensar.
Infelizmente, o nosso modelo de sucesso é aquela escola de engenharia, aquela escola de direito, aquela escola de medicina. Então, para você entrar naquela escola, você define o nível fundamental, o nível ensino médio. Depois você define o fundamental 2, fundamental 1. Porque esse é o caminho para chegar ali. Enquanto a gente não criar o novo modelo de sucesso, as pessoas não vão continuar nesse modelo tradicional. E eu tenho discussões gigantescas com minha irmã, que é educadora. Eu estou começando a mudar mais para o lado dela. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Thomas Eck-Schmidt por sua participação no nosso fórum. O professor Thomas deixou à disposição, cedeu alguns exemplares do seu livro. Nós não temos para todos, mas eles estão para distribuição gratuita aqui na saída agora do nosso fórum. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos os participantes e esperamos revê-los amanhã às 8h30 para retomarmos os trabalhos do Fórum ADCE para a Sustentabilidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos.